Olá, hoje nossa convidada aqui é a doutora Vânia Viana. Ela é médica ginecologista e ela é referência na área dela. Vânia, é um prazer ter você aqui, tá, doutora? Receber você aqui, porque a gente sabe, quem te conhece, do seu trabalho, da sua trajetória, da sua experiência que você tem na sua área, da sua sabedoria como médica, como ser humano, e que seja muito bem-vinda no nosso programa. E já quero começar aqui a abrir o programa perguntando quanto tempo que você tem de Cuiabá e por quê? O que te trouxe aqui para Cuiabá? Você é de onde? Então, primeiro agradecer. A gente se conhece, acho que desde quase quando eu cheguei aqui em Cuiabá, né? Então, para mim também é um prazer estar aqui contigo hoje. Mas, olha, já tem praticamente 20 anos que eu estou aqui no Mato Grosso, que eu estou em Cuiabá. E quando eu cheguei aqui, hoje, você vê o quanto o Mato Grosso cresceu, né? Quanto Cuiabá também cresceu, o número de médicos que tem hoje aqui. Mas quando eu cheguei, o número de profissionais eram pequenos, a gente acabava conhecendo todo mundo pelo nome, né? E eu vim, acho que nessa perspectiva, acho que de todo médico que sai de São Paulo e vinha para o Mato Grosso, isso há 20 anos atrás, nessa perspectiva de crescimento, com as especialidades que a gente trazia na época, que eram poucos aqui que faziam, né? Então, com essa vontade mesmo de crescer. Então, deixei ali a minha família, né? Que a minha família é do interior de São Paulo, de Marília, e vim em busca de mesmo poder trabalhar, exercer a profissão num lugar que para mim era novo, que na época muitos falavam, você vai sair de São Paulo, você está aqui na escola, né, na Unesp, eu falei, e essa promessa mesmo de crescimento profissional, e que graças a Deus eu sou muito apaixonada por Cuiabá, pelo Mato Grosso, porque é uma cidade que me recebeu de braços abertos e do quanto a gente cresceu, prosperou aqui, né? Então, É verdade. maravilhoso. E até porque você é uma pessoa, porque a ginecologista, ela lida muito ali com o público feminino, né? Com a mulher ali direto. E você é uma pessoa muito sensível, a gente sabe do seu trabalho, e isso faz a diferença todinha, né? E você, além de tudo que eu sei, você é médica, né? Você está com parto de alto risco. Como que é isso, parto de alto risco? É muito, uma coisa muito assim, que só de você falar, assim, já assusta, né? E quando eu cheguei, vim com essa frente mesmo, com a parte de ultrassonografia fetal e a gestação de alto risco, e eu falava assim, nossa, é difícil eu sair, nos primeiros 10 anos que eu tive no Mato Grosso, você acredita que eu não tirei férias? Eu trabalhei 10 anos, eu só voltava no Natal para ver minha família. E de você ter esse cuidado com as mulheres que têm alguma doença, e que isso coloca tanto a mãe quanto o bebê em maior risco. A gente sabe que em algumas doenças, em algumas fases da vida, a gestação ela é mais arriscada para a mulher. Então, você tem que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, saber muito da parte clínica também, porque são mulheres com a pressão alta, com diabetes, com doença cardíaca, com reumatismo. E muitas vezes acima da idade também, Acima né? da idade. Acho que hoje a gente vê um novo, né, as mulheres acima de 40 e de 50 engravidando. E eu vi uma pessoa até falando assim, essa gravidez não é mais tida como gravidez de risco. É sim, até porque a gente sabe do maior risco de aborto, né? Eu entendo que as mulheres hoje, acima de 40 anos, elas estão muito bem, né, fisicamente, mas a gente não pode deixar de lado que existem algumas questões que acometem mais. Mas o estilo de vida influencia também bastante. Mas saber que a idade avançada, vamos colocar, acho que hoje a gente nem fala muito nisso de idade avançada, mas a idade aí, depois dos 37, 40 anos, acaba sim ainda caindo na gravidez de risco. Certo. Então, eu tenho até um parêntese aqui para colocar aqui para vocês, porque a doutora Vânia, ela sempre foi muito de eventos, de festas, ela sempre linda, impecável em todos os eventos, sempre, Vânia, você sempre esteve Obrigada, assim. Obrigada. E aí, num desses, eu encontrei com ela, né? E eu me falei, doutora Vânia, minha filha não consegue engravidar. Foi lá na Princess, num evento que teve lá na Princess Joias.
ela não consegue, ela já perdeu, já teve uma gravidez e já perdeu o bebê. E eu estou muito, assim, angustiada. Imagine ela, né? E ela disse para mim, a doutora Vânia disse, falou, Dalva, não preocupa, manda sua filha lá falar comigo, que eu vou cuidar dela, eu vou colocar um neto nos seus braços. Eu nunca vou me esquecer É disso. lindo, eu fico até arrepiada. É lindo demais. Eu nunca vou me esquecer disso, porque foi muito forte e realmente aconteceu. Hoje minha neta tem 5 anos e não foi nada como que diz essa? Fertilização in vitro. Não foi nada disso, foi bem natural. Então a Fernanda foi, né, até você e você cuidou com o maior carinho, maior dedicação. Você fez o parto dela, né? Você que pegou minha neta, foi a primeira pessoa que pegou minha E neta. para mim é uma honra, Davi. Eu falo assim que cada criança que eu coloquei no mundo, ajudei a colocar no mundo, participei e vejo hoje crescendo, muitas médicas até fazendo medicina, indo para a mesma carreira que a minha. Eu acho que isso também é uma forma de você sentir uma missão cumprida, se sentir realizada, né? Isso é sensacional. A medicina traz esse servir para a gente. E você falou de festa, a pessoa fala assim, não, gente, é festa que até festas envolvendo a parte da moda. Por quê? Eu, como cresci no interior de São Paulo e a minha irmã modelava e sempre me carregou junto com ela. Então, a gente sempre teve esse viés de gostar da questão de moda. Até quando eu comecei na rede social, muita gente colocou, você coloca muito a parte do lifestyle, que hoje todo mundo fala, você tem que colocar seu estilo de vida para conectar e tal. Mas quando eu comecei na rede social, eu falava disso, porque eu já tinha um consultório, uma clínica legal com pacientes, e eu gostava de falar do meu dia a dia, de moda, de coisas que mulher gosta, que toda mulher gosta, né? E entender que isso não me desmerecia como profissional nem um pouco, mas isso acabava conectando com mulheres, né? Você falar de coisas de casa, de coisas de moda, de maquiagem, então isso é legal. Inclusive, você dizendo aí, falando essa parte, uma vez a gente estava realmente num evento desses, assim, você linda, como sempre, maravilhosa, com as roupas lindas, que você tem muito bom gosto. Você entrou num carro conversível, acho que um vermelho, alguma coisa, e alguém comentou, falou, mas essa aí é médica, é ginecologista, mas, tipo assim, será? Querendo desmerecer, né? Você vê que mas loucura. assim, aí eu falei, olha, ela é para mim a melhor, porque a partir do momento que ela fez, e ela falou, aí eu contei o caso da Olivia, né, que você foi que fez o parto da minha filha. Ela falou, é mesmo? E nossa, que bacana. Então, assim, muitas vezes a pessoa vê, porque assim, no consultório a doutora Vânia, que eu sei, é de óculos, de gorro, de jaleco, é completamente oposto. Aí lá no evento social, lazer, né? no lazer, ela está o oposto. É óbvio, é mulher, é bonita, tem bom gosto, né? Tá sempre linda. Então, às vezes a pessoa fala, opa, mas é mesmo, sim. E é legal isso, e eu assino, né, embaixo. Gal, essa coisa da gente quebrar alguns preconceitos que a gente tabus até que são irreais. Sim. De quererem colocar. Eu acho que a mulher sofre muito com isso, cada vez menos, mas eu lembro até na época da faculdade, da residência também, sofria muito com isso, eu sempre tinha que ser a melhor, por quê? Porque você vem do estereótipo de se cuidar, de gostar de se arrumar, de gostar de fazer uma atividade física, e hoje isso é visto como uma coisa boa, mas se você pensar 20, 30 anos atrás, não era. Então, você sempre tinha que mostrar que você era muito boa, porque o médico era ligado àquela... sempre desarrumado, desleixado. Justamente. Então, e principalmente a mulher. Então, hoje nós mulheres nós já entendemos mudou. Que como tem melhorado isso, que né, bom. para a mulher, e que bom. Quebrando isso daí. Que é justamente. bobagem. A gente via também repórteres, né, das televisões, a gente via aquelas tipo hippie, aquelas riponga. Hoje em dia, não. Elas são lindas, estão ali apresentando, estão na rua. Isso é muito bom. E até porque as pessoas que estão vendo merecem também, Sim, né? Eu gosto muito da fala, né, da Coco Chanel. Ela fala sobre a vestimenta, né, que presta mais atenção da mulher, mas ela fala também de quando você vai num lugar e você se veste bem para aquele lugar, não é só sobre você, é sobre a relevância que você dá para outras pessoas. Então, eu acho que é isso, a importância que você está ali
é a importância que também você estou me arrumando, estou bem, quero estar bem para os outros, para receber os outros, né? Justamente. Isso é muito legal. E, doutora Vânia, você também, eu sei que você tem assim um legado de pessoas que você levam durante a vida, né? Eu tenho aí, a gente tem, né, produção, depoimentos de pessoas falando disso. Essa coisa, eu estou muito tempo lá com a doutora Vânia, né, de ser fiel, suas pacientes, Minhas pacientes são maravilhosas. são fiéis a você. E quando eu coloco lá no Instagram assim, eu tenho as melhores pacientes, eu amo minhas pacientes. É por isso, eu acho que é essa coisa, hoje o pessoal fala tanto de trabalhar a fidelização. Mas é você realmente gostar do ser humano que está ali, você gostar do paciente, você criar um vínculo. E você gostar do que você faz, né? É igual você tem amor no que você faz. Eu vou pedir aí para a produção colocar, a gente tem 2 vídeos aí para mostrar essas mulheres dando depoimento. Década de 90. Assim, não me vejo tratando em outra médica. Eu conheci a doutora Vânia há mais ou menos uns 20 anos. E ela vem hoje cuidando de gerações, que é minha mãe, eu e a minha filha, que hoje tem 18 anos. Uma profissional super competente. Eu sou de Poconé. Só pra consultar com ela, porque eu gosto realmente. Ela é uma pessoa maravilhosa. Nossa vida é uma antes e outra após o acompanhamento da doutora Vânia, porque não é só como uma profissional. A doutora Vânia nos fornece um tratamento totalmente integral. Doutora Vânia, eu só tenho a agradecer ela como pessoa, como ser humano. Ela resolveu o meu problema, me deu qualidade de vida e até hoje estou muito bem. Dona Santina, conta pra gente quanto tempo faz que você acompanha com a doutora Vânia? Mais de 20 anos. Foi numa época que até minha filha estava com 9 anos, né? Fazia terapia com a fono, doutora Maria Cristina West. Na época, a minha ginecologista foi embora. Aí eu conversei com ela, né? Ela falou, nossa, vai com a doutora Vânia, né? Ela fez os meus pais, minhas crianças, tudinho. Ótima ginecologista, vai lá. Aí eu vim, e daí em diante eu saí mais dela, sempre ela. Então tem mais de 20 anos? Tem mais de 20 anos. E qual que foi o momento que mais marcou assim, a vida da senhora durante esse acompanhamento? Eu gostei dela, ela é ótima médica, respeitadora, uma pessoa muito carinhosa, né? Eu gostei muito de como ela trata a gente. Eu sou uma pessoa assim, mais calma, ela é uma pessoa muito gente fina, né? Por isso que eu não saí dela, sempre é ela mesmo, né? Não abandona, Não abandono ela, gente. É tudo na vida de um profissional, né? Sim. Esse respeito, esse carinho. Você viu uma paciente sua falando que foi da mãe dela e agora da filha dela, Sim, a gente né? Cuidar de gerações, essa é uma grande responsabilidade, né? E saber que, de alguma forma, a gente faz parte daquela família. Então, é isso que eu me sinto parte dessas famílias. Muitas eu operei de tumores, muitas eu fiz parto, muitas eu operei de incontinência urinária, muitas a gente acompanha em todas as fases, né? Na gestação, agora na fase madura, do climatério, da perimenopausa. Então, é muito legal você sentir essa troca, né? Isso. Doutora, e aí a gente vê que você tem toda essa bagagem, você tem histórias aí de famílias, de mãe para filha, para neta, né? E aí, como que você sente assim? Porque você sente muito cobrada porque você não teve filho, né? Como que é essa relação, assim? Você se sente incomodada? Porque parece-me que as pessoas cobram. Eu vejo isso na internet, quem não tem, né? Tem, por exemplo, a Cíntia Chagas. Ela vive falando que ela não quer ter filho, que ela não tem no projeto de vida dela. Você sente isso ou não? Então, eu me casei jovem, né? Então, no início não era uma vontade. Acho que por conta de faculdade, residência, especialização, mestrado. E com o tempo essa vontade de ser mãe aflorou. Mas, enfim, o meu primeiro relacionamento terminou, né? E depois surgiu mesmo essa vontade de tentar. E hoje eu tenho projetos aí sim, eu tenho vontade, eu amo criança, e eu entendi também com o meu segundo companheiro que existe também essa questão de você ter um relacionamento legal e prazeroso e saudável, até para que a mulher aflore mais essa vontade de ser mãe. Mas sim, no começo as pessoas falavam muito.
Mas eu entendo que também, eu sou uma pessoa que, eu sou movida pela fé, né, Davi? A gente tem a medicina, a ciência, mas eu sou movida pela fé. E eu entendo que nós temos propósitos e também é tudo da vontade de Deus, né? O que Deus tiver para mim, eu falo, eu quero. Então, eu acho que você ter esse contentamento. Então, eu me sinto hoje realizada, independente de eu conseguir ser mãe ou não, ou que você vem, às vezes, já pegando alguém, um parceiro que já vem com criança, ou sei que Deus tiver para mim, eu quero. Então, mas esse contentamento eu tenho. Acho que no início, lá atrás, quando eu comecei, muitas mulheres questionavam. Mas até essas que estão há 20 anos, elas já conhecem a doutora Vânia, já amam. Então, essa cobrança, e a partir do momento também que eu decidi fazer alguma ou adotar uma criança, eu sou muito aberta à questão da adoção. Eu acho que às vezes Deus pode mandar uma criança para a gente de diferentes formas. Eu sou muito aberta a isso e entender que é isso, é levar de forma leve. Então, eu sou muito realizada. E diferente de algumas que falam, não quero de jeito nenhum, no meu caso não é esse. Mas é entender... O que tiver de ser, será. O que tiver de ser, será, exatamente. Certo. Eu vou pedir um intervalo comercial agora. E daqui a pouquinho a gente fala nós vamos voltar aqui com a doutora Vânia, nós vamos falar de menopausa, nós vamos falar de uma série de saúde mental. A gente vai falar de todos aqueles assuntos direcionados realmente de ginecologista que a mulher vai lá procurar a médica. É isso aí que nós vamos falar aqui, tirar todas as dúvidas com a doutora. Eu te aguardo daqui a pouquinho. Deixa eu colocar. Toda criança já olhou para uma abelha e se perguntou onde ela mora. É tanta curiosidade que a sala de aula fica pequena para tantas perguntas. Por isso, o Sicredi, por meio do programa A União Faz a Vida, resolveu abrir as portas da sala para o mundo, através do apoio a diversos projetos, alcançando mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, beneficiando 4.900 escolas. Programa A União Faz a Vida. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Em uma cidade que não para, existe um lugar onde variedade, conforto e praticidade se encontram. Bem-vindo a Dallas Papelaria. Aqui você encontra tudo o que precisa: material escolar, informática, eletrônicos, brinquedos, presentes, decoração, móveis para escritório, utilidades para o lar e muito mais. E para deixar tudo ainda mais especial, contamos com serviços de personalização que dão vida às suas ideias. Tudo isso em um ambiente moderno, amplo, climatizado e pensado para toda a família. Enquanto você compra, aproveite uma sala de espera confortável e a criançada se diverte em nosso parquinho gratuito. Venha descobrir tudo o que espera por você. Dallas Papelaria. Tudo o que você procura em um só lugar. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Hoje nossa convidada é a doutora Vânia Viana, ela é ginecologista e nós estamos falando aqui, deixei uma pergunta lá atrás, dizendo que a gente ia falar de menopausa com ela, agora no segundo bloco, mas eu gostaria, antes de falar da menopausa, porque como a gente estava falando de bebê, de recém-nascido, a gente falar da depressão pós-parto, que antigamente não sabia o que era não se detectava o que era isso, né? E ficou muito, né, doutora? Como é comum hoje a depressão pós-parto, não é Eu mesmo? acho que, na verdade, hoje a gente tem um enfoque maior com a saúde mental. E, lógico, os problemas relacionados à saúde mental, por todo esse estresse que a gente tem vivido, tudo muito rápido, tudo muito para ontem, né, as cobranças, e a mulher, acho que na gestação, os medos, a parte hormonal e no pós-parto também, a gente vê que isso aflorou. Mas tem se dado um olhar maior, porque acho que antes nem tinha-se essa consciência, né? E hoje a gente tem. Então, o que eu falaria para as mulheres que durante a gestação têm se sentido mais tristes, mais ansiosas, mas já tiverem históricos, né, de depressão antes da gestação, ficarem mais atentas. Tem muitas que já começam os sinais na gestação. Então, pode ter na gestação a depressão? Sim, também. E aí a gente sabe que no pós-parto, pela mudança brusca hormonal e também privação de sono, toda aquela preocupação com o recém-nascido, ela pode ter desde uma alteração leve, que a gente chama daquele baby blues, que é aquela tristeza, né, mais leve, até uma depressão pós-parto e até uma psicose puerperal, que seria um caso mais grave. Então, quem já tem antecedente familiar, já teve casos de depressão, ficar muito atento, porque pode ir até, eu já tive pacientes até em casos de psicose puerperal, que seria mais grave até essa alteração. Então, sim, dá um enfoque muito hereditário, cuidadoso. No caso, essa depressão pós-parto? Pode ser hereditário, pode ser mediante até fatores de estresse. A gente sabe que 60% dos lares são mantidos só por mulheres. Quantas mulheres não são abandonadas na gestação, no pós-parto, não passam por problemas? Então, a importância de ter uma rede de apoio, um companheiro legal, uma rede de apoio, e não é a realidade de todas, né? Então, isso também acaba contribuindo para esse baby blues, essa depressão pós-parto. Ansiedade, né? Sim. A ansiedade vai gerando também uma depressão, é isso, né? Tá. Aí gera essa depressão pós-parto. E a síndrome de pânico acontece também? Não? Sim, hoje a gente chama da ansiedade generalizada, né? Pode acontecer durante a gestação, pode acontecer no pós-parto e precisa ser tratado. Eu acho que as mulheres, hoje, elas precisam conversar, as mulheres que estão gestantes e que têm já esse histórico, que já estão tratando, elas têm que entender, muitas interrompem o tratamento. Então, não façam isso, conversem com seu obstetra, conversem com seu psiquiatra, com seu médico especialista e não interrompam o tratamento. Tem muitos medicamentos que a gente pode usar durante a gestação e no pós-parto de forma segura e deixar essa mulher bem, porque pior é a crise de ansiedade, né? Pior ela ficar depressiva numa cama, na gestação ou no pós-parto. Então, muitas pensam, vou parar de tomar meu medicamento. Espera lá, não suspenda antes de conversar com o seu médico. Certo, tudo é procurado o médico, né, no caso. Doutora Vânia, a gente fala de menopausa. Quando a gente fala em menopausa, a gente quer saber, por exemplo, existe algum risco da pessoa não se tratar da menopausa ou não? Eu acho que isso é muito importante você falar esse tema, porque só 20% das mulheres que não têm contraindicação alguma tratam a menopausa. E eu entendo que é uma escolha muito pessoal. Eu tenho pacientes que não querem fazer a reposição hormonal, mas ela tem que entender também o que ela perde em não fazer. Porque não é tão simples assim. A gente entender que a mulher, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que a mulher, depois da menopausa, ela infarta muito mais. E que são quase 190 mil casos de morte por acidente cardiovascular ano da mulher na menopausa. Então, dela pensar que ela corre muito mais risco de morte por doença cardiovascular, o idoso, de morte por fratura do colo do fêmur, que é por osteoporose. Então, as demências, o Alzheimer, de todas essas doenças que estão relacionadas, né, a tratamento de reposição, que você consegue prevenir, né, qualidade de vida e tudo mais. Então, da importância que tem a reposição hormonal. Então, dito isso, conversado,
ela saber que ela pode estar se privando de envelhecer melhor. Então, quando a gente fala longevidade com autonomia, envelhecer melhor quando ela se priva da reposição. E aí, ok, cada um sabe o tipo de vida que quer ter. Tem umas que realmente... Mas eu acho que muito é medo, é esse tabu que se colocou em cima do tratamento, da reposição hormonal, que precisa ser desmistificado, né? Certo. Isso entra até também naquela causa da saúde mental, ou não? Entra? Sim, total. A gente sabe que mulheres que já tiveram depressão, ansiedade, na menopausa, elas têm recidiva, podem piorar, e outras que não tiveram, com as oscilações hormonais e com depois a total carência hormonal, elas podem desencadear ansiedade, depressão. A gente sabe que a menopausa não tratada aumenta em 7 vezes o risco de suicídio da mulher. Então, não dá para simplesmente banalizar a reposição hormonal e essa fase de vida da mulher. Certo. E quando ela está lá atrás, quando ela teve uma depressão pós-parto, é isso que eu entendi? Ela teve uma depressão pós-parto, isso significa que ela tem que ter mais cuidado, porque lá na menopausa ela pode ter algum problema, Sim, é isso? Eu acho que tanto quando é depressão pós-parto, quando ela já teve depressão, ansiedade em alguma fase da vida, às vezes na adolescência, em alguma fase por algum problema que ela passou, ela tem uma maior chance de ter essa depressão novamente na menopausa. Sim, então a junta, no caso, aquilo ali, acho que a junta e vira uma bomba lá na menopausa. Sim. Porque é uma coisa ruim, né? Ninguém quer ter, mas todo mundo vai ter. E muitas não tem acabam por onde. Muitas que só 20% têm fogacho, mas muitas até pelo fogacho, que é aquele mal-estar, aquela oscilação de temperatura, elas começam a desencadear crise de pânico, crise de ansiedade, porque elas não sabem o que é aquilo, e aí elas começam a ter crise de pânico, porque elas falam, vou morrer, o que é isso, essa taquicardia, essa falta de ar, e é alteração hormonal. E né? cada mulher, doutora, cada mulher é diferente uma da outra, né? Sim, cada uma tem seu organismo e cada uma reage. Tem gente que fala assim, que, eu quase morri na menopausa. Outras falam, nossa, eu passei por ela, nem senti. É verdade? O que eu vejo é que são 60 sintomas. Então, provavelmente, 60? Ela fala que ela não teve sintoma porque ela não teve fogacho. Mas O que é fogacho? Fogacho é o calorão. Ah, tá. Então, assim, só que ela teve falta de energia, ela tem falta de energia, ela tem desânimo, ela tem dor articular, ela tem alteração da memória, ela tem ressecamento de pele, envelhecimento, ressecamento da parte íntima. Então, são várias coisas e ela acha que é tá só normal. o calorão. Porque ela não teve calorão, ela não teve nada. Então, acho que é isso que precisa até ser conversado. Porque ela fala, não tive nada, mas ela só não teve o calorão. Do resto, ela teve tudo. Queda de cabelo. Tudo, mudança de humor, irritabilidade. Então, ela só não teve o calorão. Aí ela fala, não tive nada, mas quem está em volta dela fala, não, ela está mais irritada, ela está mais, pavio curto, então isso daí. Por isso que tem que ter um acompanhamento médico, porque ali no médico você vai ter a ficha completa, né? Ele vai acompanhando. E tem algum, assim, remédio de verdade para acalmar, como se fosse, você falou que são 60 sintomas. Tem um remédio assim que dá para tudo? Não é impossível. Não, o que eu acho assim, quando ela faz a reposição hormonal, tudo que for relacionado a sintoma da menopausa, ela vai melhorar. Então, eu tenho paciente que às vezes ela tinha zumbido no ouvido, ou ela tinha uma tontura quando levantava, e tentou N tratamentos. Aí ela fez a reposição, melhorou. Então, às vezes, são sintomas atípicos, vamos colocar assim, que jamais ela vai pensar que é do climatério e da menopausa, e é. Aí ela fez a reposição hormonal e melhorou. O que a gente tem que ter uma atenção é que existem mulheres, sim, que têm contraindicação total à reposição hormonal, são casos pequenos, mas existe. Até com relação agora ao câncer de mama, nesse congresso último de climatério de Boston, acho que as normativas mudaram, mas estamos aí vindo uma medicação nova para tratar essas mulheres que não podem, mas um estilo de vida saudável, uma alimentação legal, tudo isso também influencia para ela envelhecer melhor, né? Sim. Então, sim, a reposição hormonal, mas e quem não pode? Ou, até acho que estilo de vida, alimentação para todos, né? Mas também saber que isso está diretamente relacionado a você envelhecer bem, a você ter menos sintomas. A qualidade de vida, né? Doutora Vânia, você falou aí de câncer de mama. Você também faz esse acompanhamento? Porque eu vi lá na sua rede social um depoimento de uma paciente falando, né, junto com você. Você faz esse acompanhamento? Como é que é isso? Sim, eu tenho muitas
muitas pacientes, né, que eu fiz o parto e depois apresentaram uma lesão na mama, nós operamos. E hoje o que a gente vê, graças a Deus, raramente, principalmente as que têm, por isso a importância da mamografia e do diagnóstico precoce do câncer de mama, porque é 95% a chance de cura. Então, nós estamos vendo, graças a Deus e a medicina, né, uma nova realidade, que são mulheres que se curaram do câncer e que hoje estão maravilhosas e querem saber, Vânia, o que eu consigo usar com segurança para envelhecer melhor, né? Então, você ter esse olhar também para a mulher que já está curada do câncer, né? Já passou aqueles 5 anos, já está curado, que a gente consegue fazer por essa mulher. Então, também, hoje, a gente estamos tendo uma nova realidade com relação ao câncer de mama. Que maravilha! E isso tudo é seu trabalho. Muitas vezes, você vê, você faz aquele parto, trabalho, muitas vezes, a pessoa não pode dar à luz, não é dar à luz, não pode engravidar. Você faz aquele trabalho para a mulher engravidar, vai lá, faz o parto, depois dá um probleminha, um câncer de mama, você está ali também acompanhando. Que trabalho lindo seu, é muito lindo. E sobre o câncer de colo de útero, parece-me que tem aí já algum medicamento, alguma... Fala para a gente sobre isso. O câncer do colo do útero, eu acho que até eu postei falando que a Inglaterra erradicou. A gente sabe que o câncer de colo de útero é o único câncer que você consegue detectar antes de ser câncer, na fase que a gente chama de displasia, que é uma fase muito inicial, não é câncer ainda, é o único, porque até o câncer de mama você diagnostica, já é câncer, mas é precoce. Então, o câncer de colo de útero ele é totalmente evitável quando você faz a coleta de preventivo e quando você faz a vacina do HPV. Então, é um absurdo que ainda tenhamos tantos casos de câncer de mama, de câncer de colo de útero, quando ele é totalmente evitável. Então, para as mulheres estarem aí buscando fazer o seu preventivo, né, sua captura híbrida também, hoje o Ministério da Saúde já normativou, falou, né, tem que colher a captura híbrida além do preventivo, até nós vamos estar indo nos postinhos, porque a gente sabe que uma coisa é falar, é lei, mas não consegue fazer, né? E também da vacina. A importância e que vacina que é essa? A vacinação contra o HPV. Mas essa vacina não tem posto de saúde, é só particular. Pública, agora eles estenderam, acho que pré-eleição o pessoal faz um monte de coisa, né? Então agora eles estenderam até 19 anos, mas na rede pública as meninas e os meninos têm acesso, então é gratuito. A partir de quantos anos? De 9 anos. E a mulher adulta, eles não dão acesso, mas é importante que a mulher adulta também, que não foi vacinada, que ela também se vacine. E essa é a orientação. Então, da gente realmente colocar essa vacina para as mulheres e para os homens também de mais idade, porque também não é só o câncer de colo. Para idosa, mulher idosa, pode? A gente orienta até 45 anos tomar, mas eu falo assim, se você nunca tem vontade de tomar, pode tomar, que mal não vai fazer, você vai receber anticorpos. E hoje em dia as mulheres, até nisso, acho que a medicina ela evolui, ela não é uma ciência estática. Acho que a gente sabe que a longevidade aumentou, diz que vamos viver até 107 anos, né? Então, eu entendo que uma coisa que agora é padronizada, daqui a pouco as mulheres, você vê as mulheres de 50, 60, eu tenho paciente de 70 anos que está maravilhosa, que trabalha, que viaja, que tem companheiro, que tem vida ativa. Então, de como a realidade está mudando, né? E a medicina está evoluindo, né? Também. Que bom, isso é maravilhoso. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar com a doutora Vânia, porque eu quero que ela explique para a gente o que é Metriose, porque eu não sei o que é, eu quero saber, descobrir agora também, é que essa palavra é difícil, e a gente vai falar de outras coisas assim, aqui também, sobre as curiosidades que a gente tem como mulher. Eu te aguardo. Toda criança já olhou para uma abelha e se perguntou onde ela mora. É tanta curiosidade que a sala de aula fica pequena para tantas perguntas. Por isso, o Sicredi, por meio do programa A União Faz a Vida, resolveu abrir as portas da sala para o mundo, através do apoio a diversos projetos, alcançando mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, beneficiando 4.900 escolas. Programa A União Faz a Vida. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor.
Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Em uma cidade que não para, existe um lugar onde variedade, conforto e praticidade se encontram. Bem-vindo à Dallas Papelaria. Aqui você encontra tudo o que precisa: material escolar, informática, eletrônicos, brinquedos, presentes, decoração, móveis para escritório, utilidades para o lar e muito mais. E para deixar tudo ainda mais especial, contamos com serviços de personalização que dão vida às suas ideias. Tudo isso em um ambiente moderno, amplo, climatizado e pensado para toda a família. Enquanto você compra, aproveite uma sala de espera confortável e a criançada se diverte em nosso parquinho gratuito. Venha descobrir tudo o que espera por você. Dallas Papelaria. Tudo o que você procura em um só lugar. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Nossa convidada de hoje, a doutora Vânia Viana, que é ginecologista. Eu deixei uma pergunta para ela, lá no outro bloco, porque eu quero saber, e eu acho que tem muita gente que nem a mim, que não sabe o que é endometriose. Doutora, explica para nós, porque a palavra é difícil, nem sei, eu não tenho ideia do que seja isso. Então, endometriose é uma das principais doenças que acomete mulheres, né? Você tem células da endométrio, que são aquelas células que descamam todo mês da menstruação, só que elas estão fora do endométrio, que é aquela parte interna do útero. Elas estão no ovário, elas estão no intestino, muitas têm até em região. Eu já tive uma paciente que toda vez que ela menstruava, ela tossia com sangue. Então, endometriose pulmonar, que são mais raras, mas existem, né, esses casos. E entender que acomete 1 a cada 7 mulheres, é uma das principais causas de infertilidade na mulher. E é uma doença, quando você fala em câncer, ele choca. Mas a endometriose é uma doença tão mutilante quanto, e também que acaba com a qualidade de vida da mulher, porque ela tem cólica menstrual incapacitante, ela tem dor à relação sexual, então isso atrapalha a relação conjugal, atrapalha o trabalho, porque ela não consegue trabalhar pela cólica menstrual. Muitas, na fase de estudante, perdem a aula. Então, e depois que ela tem dor pélvica crônica, então ela tem uma dor constante. Aí sim, acaba até adoecendo emocionalmente, associa-se muito à depressão, ansiedade, por conta de você ter um caso de dor crônica. Então, da importância do diagnóstico e do tratamento. Então, muitas pessoas falam assim, não é importante, sim, é uma doença benigna, né? Vamos colocar, não é um câncer, mas é uma doença também que é mutiladora. Então, dessa atenção especial que a gente precisa ter com a endometriose. E precisa sempre de acompanhamento médico, sim, né? Sim, porque ela não acaba. A gente sabe que eu tenho muitas pacientes que eu já operei, que eu já tirei o útero. E ela acha, doutora, já tirei o útero. E a endometriose, 70% recidiva após cirurgia. Então, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um tratamento pós. E a reposição hormonal pode sim ser feita na menopausa, que hoje existe muito isso. Doutora, eu tô na menopausa e eu tive endometriose. Uns não levam em consideração e acabam usando de forma
absurda a reposição, e outras ficam com medo e não usam. Então, você pode sim fazer a reposição hormonal, mas é uma reposição hormonal controlada por um especialista, que saiba disso. E direcionar, né? Sim, aquela doença. Doutora Vânia, olha, que durante o programa, nós já falamos aqui sobre gestação, né? Como que ela acolhe. Eu dei até um depoimento meu aqui da minha filha, que ela colocou a neta nos meus braços, porque minha filha não conseguia engravidar. E a doutora Vânia faz esse trabalho, que é maravilhoso e natural. O importante é que é natural, né? Ela cuida da mulher do pós-parto, que é uma fase muitas vezes delicada, que a mulher que tem depressão também, passa tudo por ela isso. A mulher que tem um câncer de mama, que vai ser detectado quando ela saindo, muitas vezes, ali também da maternidade, né? Câncer de colo de útero. Enfim, é uma médica que está há 20 anos aqui em Cuiabá se dedicando. É uma médica respeitada, uma médica que tem na sua profissão, assim, que a gente pode dizer o mais alto que a gente pode dizer aqui na nossa cidade, na nossa capital, como profissional que a gente indica e que eu particularmente assino embaixo. Com tudo, e ela tem assim uma bagagem extensa de tudo isso e também um currículo impecável. Agora, com tudo isso, doutora Vânia, que eu disse, eu preciso te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que a gente vai sair do seu profissional por completo aqui. É porque eu estou lá outro dia e eu vejo, doutora Vânia é candidata a deputada federal. Eu falei, nossa, mas como assim? A doutora Vânia, impecável na profissão dela, a gente, né, enche a boca para falar dela, porque ela tem essa bagagem desses 20 anos já aqui na cidade, atuando aqui na capital, que vem gente, inclusive, do interior inteiro tratar com ela. E aí eu me deparo com essa notícia. É verdade, você é pré-candidata a deputada federal? Que loucura, né, Dalvinha? Também eu nunca imaginei na minha vida. Mas eu entendo o seguinte, acho que quando você já conquistou muitas coisas no sentido, você quer impactar mais gente. E para mim, com toda a expertise que eu tenho como médica, como ginecologista, entender que a violência doméstica, seja de qualquer âmbito, nenhuma mulher está liberta de sofrer, né, o abuso, né, um relacionamento disfuncional, vamos colocar assim. E eu acho que quando você passa por esse episódio e você também sente que o judiciário, em algumas vezes, ele revitimiza a mulher, isso é fato. A gente vê que a maioria das mulheres, né, na verdade quase 100% das mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas buscaram a delegacia e nada aconteceu. Quantas mulheres no meu dia a dia de consultório eu vejo falando que saíram com N problemas aí pós uma relação abusiva e também com a questão patrimonial, que é real, prejudicadas, isso é fato, as mulheres quase 100% saem prejudicadas. Então, eu acho que quando você sente a justiça colocando uma mulher que já foi vítima de uma relação abusiva, revitimizando ela, um sistema, isso faz você repensar muitas coisas. E eu entendo que isso pode ter sido um gatilho inicial. Falar, poxa, se comigo, que sou uma mulher que conheço pessoas, que tenho, né, conhecimento, que tenho acesso a advogados, eu passei por tanta coisa e também passei por as fases, né, que é muito, eu acho que é muito, o relacionamento abusivo, você está ali, você está preso e, de repente, quando você acorda, os anos já se passaram, entender que foi um início, mas quando a pessoa me chamou, que foi um chamado, foi totalmente sob propósito, foi uma pessoa até mediante a questão mesmo minha de fé, eu entendi que ali dentro eu poderia, pela minha experiência como médica, como ginecologista, entender que a gente falou que a saúde é o bem mais precioso, de como a gente pode ajudar a mulher, tantas mulheres
né, num âmbito muito maior. Então, eu entendo que mais médicos e que pessoas do bem se envolvam. Eu nunca fui da área política, eu nunca foi uma coisa que eu quisesse, né, falar, não, vou me candidatar, vou estar, não, nunca, mas eu entendi que essa oportunidade, né, na verdade, essa porta, eu não sei o que Deus quer com isso, mas eu entendi como um propósito, como uma missão. E entender também que a resposta final é Ele que dá, mas a gente precisa, sim, ir falar com as pessoas, comunicar, mas que a gente ali vai conseguir fazer muito bem para muitas mulheres, para muitas famílias. Então, que mais pessoas bem intencionadas busquem estar nesse lugar, né? Certo. Então, foi totalmente isso, e entender que seremos cobrados mediante a nossa capacidade, né? Diz que Deus vai nos cobrar, né? Então é isso, fala assim, filho, o que você fez com todos os dons que eu te dei? Então é isso aí. E leis também para a área de saúde, né? Sim, que melhora em todos os sentidos. Sempre a gente está chegando novidades e todo mundo está se aprimorando mais, procurando mais se ajudar uns aos outros, né? Melhorar, porque muitas vezes o governante ele tem boa intenção, mas aí a lei atrapalha ele. Sim, né? E essa coisa de saber também, eu acho que tendo o médico ali, principalmente eu como ginecologista, que vejo todas as questões, a gente falando da questão da infertilidade, que tem um lugar lá que São Paulo que faz o tratamento para infertilidade e fertilização in vitro pelo SUS, e isso é real, isso pode acontecer aqui no Mato Grosso, que é um estado rico. Então, eu acho que tendo especialistas ali para saber o que realmente é necessário, o que a população precisa e o que é essencial para o tratamento das mulheres, quando falamos até em endometriose. Então, o que falta, o que precisa ser feito, essa mudança, né, de como o exame básico ele salva vidas, e hoje a mulher ela não tem nem acesso ao básico. Então, entender que nós precisamos de N coisas, mas a saúde é muito importante. Você ter um profissional da área de saúde, eu como ginecologista, que cuido diretamente das mulheres, a gente sabe a carência, o que é necessário. Então, eu acredito que a gente possa fazer muito pelas pessoas. Então, é isso daí, é por acreditar que a gente pode realmente fazer a diferença no nosso país, no nosso estado, que a gente ajudar, somar, né? Somar, porque muitas vezes, é igual eu sempre acho assim, muitas vezes a gente vê tantas leis frouxas que se falam, e é verdade, porque muitas vezes eles fazem, acontece, mas aí se deparam com as leis que estão ultrapassadas lá atrás, né? É ajustar isso aí, está lá na Câmara para ajustar esse tipo de leis, para fazer e acontecer e trazer, é somar, eu falo, tudo é uma somatória de tudo. E agora, eu quero saber, você tem religião? Porque você falou que foi através da religião, como é que é? Conta isso aí. Eu sou cristã, eu tinha uma célula de mulheres em casa, eu não acredito em tipo de igreja, eu tenho minha família, eu venho de uma família católica, e eu hoje frequento a igreja evangélica, mas na célula de mulheres que eu tinha em casa, a minha apóstola maravilhosa que estava ali liderando e ensinando, eram todas mulheres católicas, adventistas, assembleanas, batistas, juntas por um bem maior, que era estudar o evangelho, estar em oração. Então, eu entendo isso hoje muito se segmenta, o evangelho, o católico, não, nós somos cristãos. E mais do que isso, nós somos pessoas que têm um temor a Deus e que querem fazer o bem. E muitas pessoas hoje, época de eleição, né, de pré-campanha, usam a palavra de Deus, mas eu entendo que quem vai saber disso é Deus, né? Então, a gente tem que realmente fazer a nossa parte, entender o que toca no nosso coração e seguir. Mas é isso, sabe? E os cristãos se unirem, porque Jesus deixou a igreja, e a igreja não importa se é a igreja adventista, é assembleana, é católica, é a igreja de Jesus. Né? O importante é a palavra dele e a prática que a pessoa coloca aquilo em prática, e Deus conhece o coração de cada um. Exatamente. Não adianta a pessoa usar uma cortina ali, uma fachada, que ele conhece. Então, né? Aquela coisa, ele está olhando tudo. Então, a gente faz a nossa parte e entender que até quando Jesus veio contra os religiosos da época, né? Justamente. Essa questão da hipocrisia, de falar dos falsos ali e tal, mas entender que ele veio para deixar uma mensagem, e nós que somos cristãos temos que, nesse momento, nos unir, né? Para poder fazer o bem. Então, para mim foi totalmente isso. Foi um entendimento que desde
Eu tenho uma história gigante, né? Eu cresci num lar católico, eu estudei em escola de freiras e eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma recordação maravilhosa do Colégio de Freiras. Eu amava estar no colégio, no Sagrado Coração. Então, eu tenho uma memória maravilhosa. Então, a minha caminhada com Jesus, ela é de longa data, mas já desde 2022, com os eventos para mulheres, a gente tem buscado esse resgate da mulher, principalmente da mulher da igreja, que tem um entendimento e às vezes vive num ambiente de violência e ela acha que aquilo é normal, que ela tem que estar ali, se submeter àquela situação, e não é isso que Jesus, não é isso que Deus quer para ela. Então, é com isso, mediante essa essência, todo esse relacionamento com Deus e a fé que eu tenho, que agora estamos nessa nova caminhada. E eu só quero te desejar sucesso, da mesma forma que você teve sucesso na sua trajetória como médica, que é uma médica espetacular, uma médica maravilhosa, que você tenha também nessa outra trajetória que você está escolhendo. E se não der, você sabe Sim, que... o que eu penso assim, vitoriosa eu já sou. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, doutora, e eu não gosto de ficar, Deus me abençoou demais, mas eu fiz faculdade de ônibus, eu só fui ter carro 2 anos depois de formada. Eu já dormi no chão, eu já contei moeda para pegar ônibus para trabalhar em São Paulo. Então, a gente vem de uma vida difícil e, graças a Deus, eu já sou vitoriosa. Por tudo que Deus eu acho que se eu estou aqui hoje, eu entendo que sempre foi Deus. E entender o que Deus quer com isso, Ele que vai fazer. Então, que seja durante a caminhada. Então, entender que já somos mais que vencedores. Eu acho que só quando Deus coloca uma coisa para você, fala, essa é a sua missão, e você obedece, você já venceu, você já ganhou. Então, para mim, isso é muito claro, sabe, Dalvin? Sim, então, é isso. E a sua profissão é uma profissão de luz. Você só faz o bem, você só ajuda pessoas, você dá de si para as pessoas, você cura, você tem o dom de curar as pessoas. Isso é uma dádiva de Deus que você tem. Então, a outra, se for, vai somar ali pelos propósitos que você falou, que você quer colocar. Se não, que siga como sempre foi, naturalmente. Não é mesmo? Eu creio que é isso. E que a palavra final é dele. Então, é você simplesmente obedecer, seguir, fazer da melhor forma. Porque eu falo assim, quando eu entro para operar um paciente, eu não entro para perder um paciente. Eu entro para ter vitória. Para recuperar essa pessoa. Eu entro para ter vitória. Eu não entro, mas eu entendo que Deus está no controle. Então, a gente tem essa clareza de dar o nosso melhor, do que a gente se dispõe a fazer, é sempre fazer o melhor, mas a palavra final é Ele que dá. Então, seguimos aí. Isso mesmo. Então, a gente já está chegando aqui ao final do programa e eu gostaria que você deixasse a rede social sua, para quem quiser te acompanhar, que estiver nos assistindo. Vai ser uma honra tê-los lá com a gente. A minha rede social é muito feminina, mas também eu acho que é para todos, é para a saúde, né? Doutora Vânia _Viana, sigam a gente, vai ser uma honra tê-los vocês conosco. Então, foi um prazer receber você aqui para dar esses esclarecimentos que a gente teve hoje, que foi um programa assim super produtivo, né? Quero agradecer imensamente, que você tenha êxito nessa outra caminhada que você escolheu, né? Mas eu tenho certeza que se não, você vai continuar seguindo, entrega na mão de Deus e Ele sabe o que é melhor, como você disse, né? Muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. E dizendo para você que está nos assistindo que nosso programa é aqui na TV Mato Grosso, canal 27, todos os sábados às 18 horas, com reprise domingo às 17 horas. Depois a gente está lá no canal do YouTube, no programa Por Nova Costa. Eu aguardo você. Até lá!